Ok? Salve a todos, que o poder da Cabala esteja com todos. Olá pessoal e bem-vindo de volta ao nosso canal. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. No vídeo de hoje temos algo muito especial preparado para vocês. Vamos explorar e compartilhar algumas dicas incríveis. Mas antes de entrarmos nessa aventura, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não perca tempo e clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos exclusivos. E agora vamos direto ao que interessa. A filosofia hermética é uma tradição espiritual e filosófica que remonta à antiguidade e se baseia em textos atribuídos a Hermes Trismegisto, um lendário sábio egípcio. O Caibalion foi publicado pela primeira vez em 1908 e é considerado como um dos principais textos herméticos da era moderna. Aqui nós temos detalhes sobre o estudo do Caibalion. O Caibalion é uma compilação de princípios herméticos fundamentais que inclui a ideia da unidade de todas as coisas, a correspondência entre os planos mentais e físicos, a noção de polaridade e o conceito de vibração. Estes princípios são centrais para a filosofia hermética e muitas tradições esotéricas e místicas. O autor do Caibalion é muitas vezes atribuído a 3 iniciados, embora a identidade desses autores permaneça um mistério. Alguns acreditam que os 3 iniciados eram membros de uma escola de pensamento hermético ou ocultista. O Caibalion descreve 7 princípios herméticos fundamentais que são: primeiro, o princípio do mentalismo, que diz tudo é mente, o universo é mental. O segundo princípio da correspondência, que diz como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. O terceiro princípio, que é o princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O quarto princípio, que é o princípio da polaridade, que diz que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. O quinto princípio, que é o princípio do ritmo, ele diz que tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O sexto princípio, que é o princípio da causa e efeito, que diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. E o sétimo e último princípio, que é o princípio do gênero, que diz que o gênero está em tudo, tudo tem sua masculinidade e feminilidade. O Caibalion é frequentemente estudado por aqueles interessados em filosofia, esoterismo, ocultismo e metafísicas. Seus princípios são considerados como uma base para compreender o funcionamento do universo e a natureza da realidade. O livro do Caibalion teve uma influência significativa em muitos movimentos esotéricos e filosóficos e também de autoajuda do século XX, incluindo o movimento do novo pensamento e a tradição do pensamento positivo. É citado por muitos autores e pensadores espirituais e tem sido estudado por aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da natureza da existência. O Caibalion é um livro fundamental que explora os princípios da filosofia hermética
e tem sido uma fonte de inspiração para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da natureza do universo e da mente humana. É amplamente estudado por aqueles interessados em filosofia esotérica e metafísica. Vamos expandir o argumento relacionado ao princípio do mentalismo, que é o primeiro a ser estudado, que é o princípio do mentalismo, que diz que tudo é mente, o universo é mental. A ideia de que a mente é a substância fundamental da qual o universo é composto sugere que, uma última instância, a realidade é mental e sua essência. Isso significa que a mente é a matriz da qual todas as coisas emergem. Em vez de conceber o universo como sendo composto por partículas, átomos ou matéria, a filosofia hermética propõe que a mente é a substância primordial da qual todas as coisas se originam. Esse princípio não implica necessariamente que tudo o que experimentamos seja uma criação subjetiva das mentes individuais, como em um mundo de sonhos. Em vez disso, sugere que a mente desempenha um papel fundamental na percepção da realidade. A maneira como percebemos e interpretamos o mundo ao nosso redor é influenciado pela nossa mente, nossas crenças, pensamentos e emoções que moldam nossa experiência de vida e afeta a maneira como vemos o mundo. Além das mentes individuais, a filosofia hermética postura a existência de uma mente universal, que é uma espécie de mente cósmica que permeia e abrange o universo. Essa mente universal é vista como a fonte de todas as criações e é responsável pela harmonia e ordem no universo. É como se a mente universal fosse a mente do próprio universo e todas as mentes individuais estivessem conectadas a ela. Um dos aspectos mais intrigantes desse princípio é a sugestão de que a mente tem um potencial criativo e significativo, que isso implica que nossos pensamentos e intenções têm o poder de influenciar a realidade ao nosso redor. Muitas filosofias herméticas e tradições esotéricas ensinam que a compreensão e o domínio da mente são essenciais para a manifestação e objetivos na vida. O princípio do mentalismo não existe isoladamente. Ele está interligado com outros princípios herméticos, como o princípio da correspondência, que afirma como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. O princípio da vibração e o princípio da causas e efeitos. Esses princípios juntos formam um sistema de pensamento que explora a natureza da realidade de maneira holística. O princípio do mentalismo, ao afirmar que tudo é mente, o universo é mental, convida as pessoas a considerarem a mente como um elemento fundamental na construção e interpretação da realidade. Ele destaca a profunda interconexão entre a mente e o universo, bem como o potencial criativo e transformador da mente. Essa é uma ideia central na filosofia hermética, que influenciou diversas tradições espirituais e filosóficas ao longo da história. O segundo princípio, que é o princípio da correspondência, que diz como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima, é um conceito fundamental que permeia diversas áreas do conhecimento e filosofias, incluindo a alquimia, a astrologia, a física quântica e a espiritualidade. Essa ideia essencial pode ser resumida na frase como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima,
Essa expressão é uma síntese de uma série de conceitos e crenças que sugere a interconexão entre os níveis macros e micros do universo, bem como a influência recíproca entre eles. Na alquimia, por exemplo, o princípio da correspondência implica que os processos de transformação que ocorrem no plano material refletem, de alguma forma, os processos espirituais e metafísicos. Os alquimistas buscavam transformar metais comuns em ouro, mas essa busca também tinha uma dimensão espiritual, na qual o alquimista buscava a pedra filosofal, que simbolizava a iluminação espiritual e a transcendência. Na astrologia, a ideia da correspondência se manifesta na crença de que os movimentos dos planetas e estrelas no céu refletem e influenciam os eventos na Terra e na vida das pessoas. Cada planeta e constelação possui qualidades e significados associados, e esses são tão interpretados para entender as influências celestiais sobre a vida na Terra. Na física quântica, o princípio da correspondência está relacionado à ideia de dualidade onda-partícula, onde as ondas subatômicas podem se comportar tanto como partícula quanto como ondas, dependendo das condições, é claro. Isso sugere uma relação profunda entre o nível quântico e o nível macrocósmico, indicando que o comportamento da matéria e da energia em escalas diferentes estão interligadas. Em termos espirituais e filosóficos, o princípio da correspondência é muitas vezes usado para transmitir a ideia de que o macrocosmo, que é o universo como um todo, e o microcósmico, que é o indivíduo, estão ligados de maneira intrínseca. O que acontece em um nível maior também acontece em um nível menor e vice-versa. Isso sugere uma harmonia e equilíbrio inerente no universo, onde as leis e padrões que regem o todo também refletem em cada parte. O princípio da correspondência é uma ideia complexa que transcende disciplinas e filosofias, mas em sua essência ele sugere que existe uma conexão profunda e uma interação constante entre os diversos níveis e dimensões do universo, tornando-se um conceito fundamental para compreender a relação entre o macro e o micro, o físico e o espiritual, e o observável e o invisível. O terceiro princípio, que chamamos o princípio da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, é uma noção fundamental que transcende várias áreas do conhecimento, desde a física até a espiritualidade, e descreve um aspecto essencial do universo. A frase "nada está parado, tudo se move, tudo vibra" resume o cerne desses princípios, que sugere que tudo no cosmos está em constante movimento e vibração. Na física, o princípio de vibração é intrinsecamente ligado à teoria das ondas e à mecânica quântica. A luz é composta por fótons, que se movem como ondas e partículas ao mesmo tempo. Oscilações dessas ondas representam diferentes frequências de luz, dando origem ao espectro eletromagnético, que varia de ondas de rádio a raios gamas, que esse princípio também se aplica a partículas subatômicas, como elétrons, que exige comportamento ondulatório e pode ser descrito por funções de onda. Na música, a vibração é a essência da criação de som. Cada nota musical corresponde a uma frequência específica de vibração.
Os instrumentos musicais geram som quando suas cordas, membrana ou colunas de ar vibram em ressonância. A percepção do som pelo ouvido humano é a interpretação de variações de pressão do ar que são resultado das vibrações. Na espiritualidade e na filosofia, o princípio da vibração é frequentemente associado à ideia de que tudo no universo possui uma vibração única e que essas vibrações estão interligadas. A crença é que nossos pensamentos, emoções e intenções também possuem vibrações específicas e que a harmonia entre essas vibrações é essencial para alcançar o equilíbrio e a paz espiritual. Muitas práticas espirituais, como a meditação e o uso de cristais, baseiam-se na manipulação das vibrações para promover a cura e o bem-estar. Na biologia, a vibração é observada nas células e nos organismos. As moléculas dentro da célula estão constantemente em movimento e vibração, desempenhando papéis fundamentais nos processos bioquímicos e metabólicos. Além disso, os organismos vivos, desde os micro-organismos até os seres humanos, são compostos por átomos que estão em constante vibração, garantindo que a vida continue a funcionar. O princípio da vibração é uma noção universal que descreve como movimento e que a vibração está presente em todos os aspectos do universo, da física à espiritualidade e à biologia. Essa compreensão profunda da natureza do universo influenciou e continua a influenciar muitas disciplinas e filosofias, ajudando a explicar como o mundo ao nosso redor está em constante fluxo e movimento. O quarto princípio, que é o princípio da polaridade, que diz que tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. O princípio da polaridade é um conceito que permite uma ampla gama de campos, desde a filosofia e a espiritualidade até a física e a psicologia, e representa uma compreensão fundamental da natureza dualística e contraditória do universo. A afirmação tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, encapsula a essência desse princípio, que sugere que a dualidade e a oposição são aspectos intrínsecos do mundo e que de alguma forma estão interconectados. Na filosofia, o princípio da polaridade reflete a ideia de que a realidade é composta por uma interação constante entre opostos complementares. Isso é exemplificado na filosofia chinesa do Yin e do Yang, onde o Yin representa o feminino, o escuro, o passivo, e o Yang representa o masculino, o claro e o ativo. Ambos os princípios estão intrinsecamente ligados e o equilíbrio entre eles é essencial para a harmonia e o funcionamento do universo. Na espiritualidade, o princípio da polaridade está relacionado à noção de dualidade entre a luz e a escuridão, o bem e o mal, o positivo e o negativo. Muitas tradições espirituais buscam encontrar o equilíbrio entre esses dois polos opostos, promovendo a integração e a transcendência das dualidades para alcançar a iluminação ou a paz interior. Na física, esse princípio se manifesta nas leis da eletricidade e do magnetismo. A eletricidade, por exemplo,
envolve a polaridade de cargas positiva e negativa, e atração e repulsão entre elas são fundamentais para a geração de energia elétrica. Os ímãs também têm polos norte e sul, onde se atraem mutuamente, demonstrando a influência da polaridade na interação de forças físicas. Na psicologia, o princípio da polaridade pode ser aplicado ao entendimento da dualidade de emoções e estado de ser. Por exemplo, a alegria e a tristeza são opostos emocionais, mas ambos são experiências humanas válidas e interconectadas, e a compreensão dessas polaridades pode levar a um maior autoconhecimento e equilíbrio emocional. O princípio da polaridade destaca a natureza dualística e contraditória do universo, enfatizando que a interação entre os opostos é fundamental para o funcionamento e harmonia do mundo. Essa compreensão, que é muito profunda, influenciou muitas áreas do conhecimento e da espiritualidade e serve como um lembrete de que a unidade e a harmonia podem ser encontradas na aceitação e no equilíbrio das polaridades que existem em nossa existência e no mundo ao nosso redor. O quinto princípio, que é o princípio do ritmo, que ele diz que tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O princípio do ritmo, também conhecido como o princípio da onda, é um conceito que descreve a natureza cíclica e oscilatória de muitos fenômenos e processos do universo. A afirmação tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, encapsula a ideia de que as mudanças e movimentos são uma parte intrínseca do nosso mundo e que eles seguem padrões de ritmos previsíveis. Esse princípio tem aplicações em várias áreas do conhecimento e da vida. O princípio do ritmo é evidente nas marés oceânicas, onde a água sobe e desce de forma regular devido à influência gravitacional da Lua e do Sol. Além disso, ele está presente nas estações do ano, onde as mudanças climáticas e o ciclo de crescimento e declínio das plantas e animais seguem padrões previsíveis. Na física, em termos de onda, a luz, o som e outras formas de energia viajam em padrões de onda com ciclo de compressão e rarefação. Ondas eletromagnéticas, como a luz, se propagam através de oscilações periódicas que têm frequências e amplitude específicas. Na espiritualidade e filosofia, o princípio do ritmo é muitas vezes associado à noção de karma e reencarnação em algumas tradições religiosas e filosóficas. A crença é que as ações de um indivíduo têm consequência que retornam em ciclo de vida após vida. Na psicologia, também reconhece a importância do ritmo em nossas vidas. As emoções, por exemplo, podem flutuar em ciclos, indo e vindo. Além disso, os ritmos circadianos regulam o ciclo de sono e vigília, afetando nossos padrões de atividade diariamente. Na música e na arte, a música é um exemplo clássico do princípio do ritmo, onde notas e batidas seguem padrões rítmicos e melódicos. Da mesma forma, na arte visual, a repetição de formas e cores pode criar um senso de ritmo em uma composição. O princípio do ritmo nos lembra que a mudança é constante e que muitos aspectos da vida seguem padrões cíclicos. Essa compreensão pode ser aplicada para nos ajudar a navegar pelas vicissitudes da vida, planejar com sabedoria e aceitar
que tanto os momentos de ascensão quanto os de declínio são parte naturais do nosso percurso. A observação e o entendimento desses ritmos pode nos ajudar a tomar decisões informadas e a encontrar equilíbrio e harmonia em nossa jornada. O sexto princípio, que diz: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. O princípio de causa e efeito é uma ideia fundamental que permeia diversas áreas do conhecimento, desde a ciência até a filosofia e a espiritualidade, que afirma: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Encapsula a noção de que cada evento ou fenômeno do universo está ligado a uma causa anterior e, por sua vez, gera efeito subsequente. O princípio de causa e efeito é um dos pilares da metodologia científica. A ciência busca identificar as causas por trás dos fenômenos naturais e prever os efeitos com base em leis e teorias. A causalidade, gente, é fundamental na compreensão de eventos no universo, permitindo que cientistas façam previsões e desenvolvam teorias explicativas. Na filosofia, a causalidade é um tema de estudo desde os tempos antigos. Filósofos como Aristóteles exploravam a relação entre causas e efeitos em profundidade. O princípio de causas e efeitos também é fundamental na ética, onde as ações humanas são consideradas como causas e que têm consequência, que é o efeito, a consequências morais. Na espiritualidade e filosofia orientais, muitas tradições espirituais enfatizam o princípio de causa e efeito em termos de karma. De acordo com essa crença, as ações de um indivíduo, boas ou más, geram consequências que retornam a ele de alguma forma, seja nessa vida ou em futuras reencarnações. Na psicologia também reconhece o princípio de causas e efeitos. Ao examinar as raízes e os fatores subjacentes ao comportamento humano, terapias psicológicas frequentemente buscam identificar as causas subjacentes de problemas mentais e emocionais para efetuar mudanças positivas. No mundo natural, os princípios de causa e efeito são evidentes em todos os lugares. Por exemplo, a chuva, que é uma causa, leva as plantas a crescer, que é o efeito. Ou a aplicação de calor à água, que é a causa, leva à evaporação da mesma, que é o efeito. Esse princípio também é crucial na compreensão dos processos naturais e na solução de problemas em engenharia e tecnologia. O princípio de causa e efeito é uma base essencial para a compreensão do mundo ao nosso redor. Ponto. Ele destaca a interconexão entre eventos e fenômenos e a ideia de que nada acontece ao acaso. Entender as causas por trás dos efeitos nos ajuda a tomar decisões informadas, prever resultados e compreender o funcionamento do universo. É um princípio que permeia todas as áreas do conhecimento e que tem implicações profundas para a nossa compreensão do mundo e a nossa própria existência. O sétimo princípio e o último é o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Como eles dizem, né? O gênero está em tudo, tudo tem sua masculinidade e feminilidade. O princípio de gênero é um conceito que, assim como os outros princípios herméticos, permeia diversas áreas do conhecimento, desde a filosofia até a espiritualidade e a psicologia. A afirmação, o gênero está em tudo, tudo tem sua masculinidade e feminilidade, encapsula a noção de que
todos os fenômenos e aspectos da vida há uma dualidade de gênero, uma polaridade que inclui aspecto masculino e feminino. Na espiritualidade e filosofia, o princípio do gênero está relacionado à noção de que o universo é uma manifestação da dualidade de gênero, representando forças opostas e complementares. Isso pode ser observado em várias tradições, como o Yin e o Yang na filosofia chinesa, onde o Yin representa o feminino e o Yang representa o masculino. A busca pela harmonia e equilíbrio entre essas forças é visto como um caminho espiritual. Mesmo na biologia, o princípio do gênero destaca a ideia de que a dualidade do gênero está presente em todos os aspectos da vida e do universo. Ela nos convida a reconhecer e abraçar essa dualidade como uma força criativa e transformadora. Compreender a interconexão entre os aspectos masculinos e femininos nos ajuda a buscar equilíbrio harmônico e crescimento em nossas vidas e na sociedade em geral, promovendo uma visão mais inclusiva e integradora do mundo. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha desfrutado desse vídeo e tenha encontrado as informações úteis. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, colegas, com quem vocês quiserem. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal se não estiver inscrito e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão para futuros vídeos, por favor, deixe nos comentários abaixo e estamos ansiosos para ouvir o que você pensa. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Que a força da Cabala fique com todos.